Por que morreu Jesus? Nós que nos dizemos seguidores do Cristo e que, portanto, deveríamos querer viver como Cristo, precisamos saber responder por que morreu Jesus. Questionar as interpretações que nos são passadas, segundo as quais Jesus morreu pela ação dos homens maus, que é como as catequeses apresentam os representantes do Império Romano e os sacerdotes do Sinédrio, aceitar absurdamente as alegações, os pretextos apresentados por estes sacerdotes aos soldados romanos e, com inteligência, buscarmos os motivos reais que levaram Jesus à morte, porque, por qualquer ângulo que se olhe, a partir de qualquer instituição dita cristã, Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Porque ele viveu tem a ver demais com o porquê ele morreu. Porque foi perseguido, injuriado, caluniado. Não é? Para esse estudo, nós vamos usar Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 23 a 27, que fala de uma perseguição a Paulo. Que, aliás, não foi apenas essa passagem, isso se repetiu em diversos outros lugares. Vamos tentar entender? Diz a passagem assim: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Caminho era a denominação pela qual era chamado o movimento cristão primitivo. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, a deusa grega, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Era uma reunião de toda a elite econômica que se estruturou à volta do culto a Diana, diretamente vendendo nichos de prata e indiretamente movimentando toda a economia local. E esse Demétrios, o ourives chefe dessa confecção de nichos, disse assim: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido
e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Vindo a ser destruída a majestade daquela que por toda a Ásia e o mundo veneram. Fica clara aí a motivação econômica, ainda que as alegações aqui sejam religiosas, de defesa da deusa, do culto, não é? Por que morreu Jesus? Que havia por trás das frágeis acusações de ser um revolucionário contra César? A Judéia era uma teocracia, uma região dominada pelo império. As sentenças de morte só podiam ser decretadas pelo representante de César. O que um dominador, o que um governador de um território invadido mais teme? As rebeliões, não é verdade? Será por acaso que Jesus foi apresentado como um rebelde contra César? A Judéia era uma teocracia, todo o poder religioso e político era do sumo sacerdote, secundado pelo Sinédrio. Uma espécie de senado. A palavra é derivada de senado, que reunia sacerdotes e representantes da elite econômica do país. Toda a economia e a riqueza das elites vinha da estrutura de sacrifícios, cargos, poderes e dízimos, centralizada no Templo de Jerusalém. E disseminada nas sinagogas. Os templos que eram existentes em praticamente todas as cidades e aldeias da Judéia. Jesus denunciou a hipocrisia de escribas e fariseus. É verdade. Pouco se atinha às sinagogas em suas pregações, mas denunciou os comerciantes do templo duramente como ladrões. Naquela ação em que foram derrubadas as tendas, soltos os animais. Nessa passagem que nós lemos, Paulo também mobilizou contra si a elite de uma região montada sobre um culto religioso. Nós, ainda hoje, vemos que não faltam estruturas de poder político, midiático, econômico, montadas a partir de templos, não é verdade? Os quais jamais ensinarão esses aspectos, repercussões
movimentações econômicas nas causas da morte de Jesus, porque eles mesmos são novos templos, novas estruturas, novos impérios, novos interesses, que por sua vez também perseguem revelações, matam hereges, divergentes. Como poderiam eles ensinar isso, não é verdade? Que faria o Cristo frente a esse cristianismo? Como nos posicionamos nós mesmos em nossas crenças, em nossa vida? É fundamental perceber, entender como foi a vida, como foi a morte do Cristo, para podermos efetivamente nos posicionar como seus seguidores. Um grande abraço, até a próxima.